Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala lá no capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós sempre chegamos à presença de cada um dos irmãos, como a de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui com a ovelhinha do abraço, né? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com as ovelhas do Senhor, muita preocupação. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo disso para nós. E antes de orarmos, eu quero deixar aqui um versículo para você, quando o apóstolo diz, lá no capítulo 3, do versículo 14, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós abrimos este culto, ó Deus amado, Pai amado, sentindo que Tu estás conosco, Senhor, nos abraçando, cuidando de nós, ó Deus, até aqui, Senhor, Tu tens, ó Deus amado, se feito presente em nossas vidas, Tu não estás, Senhor Deus, longe, nem alheio, Senhor, a cada passo, a cada momento, a cada situação que o Teu povo tem passado, porque, Senhor, nos céus tem sido chegado, Senhor, as nossas súplicas, o nosso clamor, as nossas orações, até com ações de graças, ou outro com muitas lágrimas, ó Deus, mas tem chegado. E, Senhor, as nossas preces têm sido ouvidas, porque Tu és o Senhor. Por isso, Pai, venhas abençoar este culto. Tome em Tuas mãos, ó Deus amado, cada um dos Teus filhos que estão, Senhor, neste momento, sintonizados conosco, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E antes de passarmos para o ministério de louvor, preste atenção, o apóstolo Paulo, ele contando aos Efésios os mistérios da vocação dos gentios, ou seja, daquele povo na cidade de Éfeso, que não eram judeus, e tinham judeus também que tinham aceitado Jesus, mas Paulo era pregador dos gentios, e assim ele estava ali falando desse mistério maravilhoso que Deus em Cristo revelou para todos aqueles que crescem, essa eleição divina da eternidade, enfim. O apóstolo Paulo sabia que os irmãos em Éfeso estavam preocupados com ele, porque ele estava preso, e Paulo estava numa iminência de morte, mas o apóstolo, ele fala no versículo 14, e isso deixa para nós um grande exemplo também para imitarmos, porque ele disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha aqui uma coisa em que nós devemos imitar o apóstolo Paulo, ele diz, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele se põe de joelhos? Por causa do povo de Éfeso, que estava preocupado com as tribulações que ele estava passando, o verso 13 nos fala sobre isso, e eles estavam preocupados, e ele fala, olha, vocês, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, quantos de nós estamos quase que desfalecendo por alguma situação? Quantos irmãos têm falado com o pastor, que saudade de voltar aos cultos, pastor, quando que isso vai acontecer? Pastor não pode determinar quando vai acontecer, mas Deus sabe quando vai acontecer, e nós precisamos estar debaixo da obediência do Senhor. Então, vamos adorar o Senhor, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, mesmo sendo tão maltratado, atribulado, passando por tantas dificuldades, ele todos os dias dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Faça isso agora. Vamos adorar. Olha, você vai ver agora os irmãos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Faça isso junto com eles. E olha, coloque ali
a sua mensagenzinha, a paz do Senhor do ladinho, vai lá, vamos participar, vamos nos envolver, vamos esquecendo as coisas tristes e vamos a seguir, porque tem gente de joelho por você, intercedendo, tenha a certeza disso. Eu sei que vou chegar, com as pedras livres lançam fácil de degraus, e subo as escadas sorrindo, isso é lindo, vou ficar de peito aberto sem olhar atrás, sabendo que eu consigo sempre mais. Não quero entregar os pontos, não, mas não desanimo,
morte, não vou me frustrar. Ele adorou aquela situação depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção? Deus achar o adorador é muito difícil. Na provação, louva, abre mão da própria dor e
Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estarmos nesta noite, trazendo uma mensagem ao qual o Senhor revelou ao nosso coração, e eu creio que também vai falar ao seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João 17, vamos ler do 1 ao 8 nesta noite. E enquanto os irmãos pegam a sua Bíblia, enquanto os irmãos abrem a sua Bíblia, nós temos uma palavra aqui, ao qual nós sabemos que fala sobre oração. E quando nós estamos falando sobre oração, nós vamos ver que muitos hinos da harpa, eles verdadeiramente nos motivam a orar, eles falam ao nosso coração a respeito da oração, e aqui não é diferente. Jesus, ele depois de ter se despedido, de ter falado palavras se despedindo, ele agora vai orar ao Pai. Ele vai orar a Deus. Desde do capítulo 14, que Jesus vem se despedindo dos discípulos, porque chegou a hora de se cumprir aquilo que o Senhor, Deus, mandou Jesus vir fazer, enviou Jesus para vir fazer, que é salvar a humanidade. E diz a palavra do Senhor assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele concedesse a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus e tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Jesus, em Mateus 6, 8, Jesus ensina os discípulos a orar. E o Jesus, ele diz: olha, presta atenção, quando vocês forem orar, entra para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que em secreto o Pai o recompensará. Então vamos imaginar que Jesus agora, ele está num quarto, orando, mas ele deixou a porta entreaberta. E eu e você estamos participando desta oração que o Senhor está fazendo. E ele diz: Pai, olha, chegou a hora é chegada. Glorifica-me, Senhor, para que tu venhas ser glorificado. No livro de Mateus, no capítulo 27, vem falando para nós a partir do versos 45, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha lá, vai vir falando sobre isso. Diz que naquele dia que Jesus foi crucificado, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão, houve treva. E quando chegou às 3 horas da tarde, que Jesus começa a se entregar ali ao Pai, e ele diz: Pai, por que me abandonaste? É mais uma oração que Jesus está fazendo ali naquela cruz do Calvário, porque a vida de Jesus foi uma vida de oração. A vida de Jesus, quando Jesus não estava ensinando, ele estava orando. Quando Jesus não estava ali com os discípulos mostrando tudo aquilo ao qual o Pai tinha reservado para que os discípulos vissem, Jesus estava orando. E os discípulos muitas das vezes não conseguiam acompanhar Jesus nessa oração, porque estavam cansados, estavam tristes e não conseguia. Mas Jesus não deixou de orar.
Ele mostrou para os discípulos e até hoje ele mostra para nós a importância da oração. Uma oração feita com sinceridade, uma oração ao qual você ali se abre, né? Porque o Senhor é aquele que te vê no oculto e no profundo, não tem como se esconder do Senhor. E o Senhor Jesus agora, ele vai pedir ao Pai que faça isso. E diz lá em Mateus 27, aleluia, que o que acontece? Eles começam, o povo que estava ali, vendo tudo aquilo, começa a escarnecer de Jesus, começa a debochar de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que quando deu 3 horas, que Jesus se entrega totalmente, entrega o Espírito dele a Deus, ao Pai, houve terremoto, as pedras se partiram no meio, sepulcros se abriu, e diz a palavra do Senhor que havia um centurião, e uns homens com esse centurião, tomando conta de Jesus. E ali eles olham e ficam cheios de temor e diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Jesus foi glorificado ali e glorificou ao Pai. E Jesus, continuando a orar, ele começa a falar sobre a vida eterna. Sobre a vida eterna que é proposta através desse grande sacrifício na cruz do Calvário. É a vida eterna que é proposta. Ele não promete muitas coisas ao qual o homem às vezes vem procurá-lo para ter, mas ele quer dar vida eterna. Muitos milagres Jesus fez, Jesus curou, Jesus libertou. Pessoas que eram estéril, Jesus abriu a madre, Jesus ressuscitou Lázaro, e antes de Jesus ressuscitar Lázaro, que se encontra em João 11, Jesus orou e falou: Pai, eu sei que sempre me ouve, mas eu falo isso por causa da multidão. O tempo inteiro Jesus mostrando a ligação que ele tinha com o Pai, com Deus. O tempo inteiro ele querendo mostrar para nós, para os discípulos, querendo mostrar para nós: olha, usufrua, aleluia, goze, fique perto dessa intimidade que tem para com Deus, que é o teu Pai, das garantias que um pai dá para o filho. Goze disso. O tempo inteiro o Senhor estava falando desta maneira. E ele agora, ele fala sobre a vida eterna. Sabe, aqueles que o Senhor me deu, olha, eles reconhecem. Eles agora reconhecem que eu vim de ti e estou indo para ti. E eles acreditam que tu és Deus e eu sou o teu filho. E essa é a vida eterna. E quantos não acreditam nisso? E como vão conquistar a vida eterna? Se Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Jesus é o único que pode fazer você chegar até Deus, Criador dos céus e da terra, soberano e eterno, aquele que sabe todas as coisas. E Jesus vem falando nessa oração: Pai, não tira eles do mundo não, mas livra eles do mal. Pai, o tempo que eu estava com eles no mundo, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Agora cuida deles, Pai. Guarda eles. Pai, que eles venham ser um como eu e tu somos um. Olha que coisa linda, uma unidade. Era o que Jesus estava mostrando ali, pedindo ao Pai para a igreja futura, que seremos nós. Que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E como nos tornamos um com o Senhor? Através da oração, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra, através de uma vida santificada. O Senhor Jesus chega a dizer para o Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Então, quando eu e você vivemos na verdade, quando eu e você vivemos verdadeiramente fazendo a obra de Deus, nós estamos sendo santificados na verdade. E é isso que o Senhor estava pedindo através dessa oração, que quando a gente vai procurar o que diz essa oração no dicionário, diz que é a oração do adeus, ao qual o Senhor ele estava indo. Talvez você não lembre hoje qual foi a sua primeira oração. Quando você se converteu, quando você aprendeu a orar, qual foi a sua primeira oração? Aleluia, glória a Deus. Qual foi? Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você não lembre, glória a Jesus. Mas Jesus, ele lembra, aleluia, daquilo que você pediu lá atrás. Porque as orações não são esquecidas. As orações não são esquecidas adiante do Senhor. E nós sabemos disso. Que nós podemos orar hoje, pedir algo hoje. O Senhor não esquece, não importa quanto tempo demore. Mas uma hora se cumpre, que é na hora do Senhor. É na hora que o Senhor, ele quer, pela sua soberania. E o que Jesus queria, e o que Jesus quer até hoje, porque ele está vivo, ele está no meio de nós, é que eu e você venhamos entender, aleluia, o significado do nome Pai. Pai que é bondade, benignidade. Deus é Pai. E o Senhor queria que os discípulos observassem isso. Teve uma vez que os discípulos, eles viam tantos milagres, tantas coisas, e eles não perguntaram ao Senhor como se faz um milagre. Não, eles olharam para o Senhor e perguntaram, me ensina a orar? E Jesus prontamente olha para eles e diga assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus estava querendo dizer para eles, reconheça que Deus é Pai, reconheça que Deus está no céu, reconheça que santificado é o nome dEle, reconheça que Ele é santo, santo, santo. Mais adiante, neste mesmo capítulo 17, ele diz Pai santo, Pai justo, aleluia, e ele mostra ali verdadeiramente o que o Senhor é. Ele é santo, Ele é justo, é Ele que faz, é Ele que decreta, é Ele que sabe de todas as coisas. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Talvez você não tenha ainda percebido que em meio a tanta situação, tantas coisas que está acontecendo, quando você está bem angustiado, que você até fala, ai meu Deus, você sente algo diferente dentro de você. Sabe o que é isso? É Jesus querendo te ensinar uma vida de oração. É Jesus querendo te ensinar a praticar a oração. É Jesus querendo ter intimidade contigo e que você tenha intimidade com o Pai, assim como Ele também tinha intimidade com o Pai quando estava aqui na terra. E agora Ele está à destra do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele ainda diz que Ele foi preparar lugar. E Ele quer o desejo do coração dEle, no mais profundo, nesta oração de João 17, Ele diz, Pai, eu quero que aonde eu esteja, eles estejam junto comigo. Aleluia. Olha que cuidado, olha que carinho que o Senhor tem para comigo e para com você. Para que eles vejam, Senhor, Pai, para que eles vejam, aleluia, que eu estou contigo e tu está comigo. E mais adiante ele vai dizendo que você possa ler e meditar nessa oração que é linda. Mais adiante ele vai dizendo, olha Pai, eu mesmo me santifico para que eles sejam santificados na tua palavra, na verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Então, meu irmão, então, minha irmã, se até hoje você não tinha uma vida de oração, passa a ter. Se até hoje você não tinha momentos em particular com o Senhor, passa a ter. Ainda que você ajoelhe e não tenha nada para falar para o Senhor, ajoelhe e fica ali ajoelhado aqueles minutos, aqueles momentos, porque o Espírito Santo de Deus, ele põe na tua mente aquilo que te dá esperança e te fortalece para continuar. Te fortalece para verdadeiramente não esmorecer, não parar, mas é preciso ter uma vida de oração. É preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor, de conhecer ao Senhor. E ele disse: "Ô Pai, eles agora reconhecem que eu vim de ti, tu está comigo. Agora eles sabem disso." Estava falando dos discípulos, que agora os discípulos sabiam disso, que Jesus estava vindo de Deus, que Deus enviou Jesus para que um grande propósito fosse cumprido na terra. E todos aqueles que vieram até ele não rejeitou. Neste mesmo livro de João, capítulo 3, no verso 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João relata: Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha palavras para João colocar. De tão grande amor, é de tal maneira que deu o teu único filho, Jesus Cristo, para que eu nem você viéssemos a perecer, mas que viéssemos ter vida. E vida em abundância. E essa vida que continua até hoje, ele querendo que eu e você venhamos ter esta vida em abundância. O Senhor Jesus pensa em mim e pensa em você o tempo inteiro. O Senhor Jesus orou por mim nesta oração e orou por você. No versos 20, ele diz: Pai, olha só, eu não só peço por eles não, mas eu peço por aqueles que vão acreditar nas palavras deles. Estava pensando em mim, estava pensando em você, que nós íamos crer no que iam falar para nós, iam nos evangelizar, que nós íamos crer naquilo que estivéssemos lendo. Então, que cada dia que passar, você venha mais se chegar na profundidade. Conhecer o Senhor, quando fala conhecer a Deus, conhecer a Jesus, não é um mero conhecimento de leitura, não é um mero conhecimento de superficialidade, não, é de profundidade. É de profundidade, é de intimidade, é de conhecer no profundo o Senhor, de modo a agradá-lo o tempo inteiro, de modo a fazer a vontade dele. Isso é possível? É possível. É possível sim. Lá em Tiago 5 conta uma história de um homem que tinha os mesmos desejos que nós, que tinha as mesmas vontades, Elias, e ele orou e pediu que não chovesse e não choveu. Depois ele orou e pediu que chovesse e choveu. A oração é o poder da oração. O poder da oração. Às vezes nós desconhecemos esse poder da oração. Às vezes nós estamos aflitos e queremos agir de nós mesmos. Às vezes nós estamos com um problema e falamos: não, eu resolvo. Não. Ore. Ore. Ore que o Senhor vai te dar o discernimento. Ore que o Senhor vai te dar a saída. Ore que o Senhor vai te dar a solução. É a oração. Tem um hino que diz: a oração é o melhor remédio que Jesus receitou para tudo. Para toda e qualquer doença, a oração é o melhor remédio. Não estou dizendo que você não precisa ir ao médico, não, vá sim, mas antes de ir, ore. Aleluia. Antes de ir, entregue ao Senhor o teu caminho. Antes de ir, entregue ao Senhor o médico. Antes de ir, entregue ao Senhor a tua entrada e a tua saída. Aleluia.
O salmista, bem claro, salmos lindos que Davi, ele escreveu, e outros salmistas, e ele diz: clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Do que você está tendo medo? Do que você está tendo dúvida? Clame ao Senhor nesta noite. Muda a tua atitude, muda os teus pensamentos e vai clamar ao Senhor. Sabe aquilo que você não consegue resolver? A oração, ela consegue. Porque ela vai mudar o teu interior, ela vai mudar o teu jeito de olhar, ela vai mudar o teu jeito de ouvir, ela vai mudar as tuas atitudes. É através da oração. É através da oração que muitos homens de Deus alcançaram vitórias. Através da oração, muitos que estavam mortos ressuscitaram. Através da oração, tudo se acontece. Através da oração. E que você possa, nesta noite, entender essa palavra. Tenha uma vida de oração adiante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu assim agradeço esta minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que bênção, que maravilha, glória a Deus. Louvor maravilhoso. E uma palavra, olha, esse tema sobre a buscar ao Senhor, uma vida de oração, é um tema inesgotável, porque sempre haveremos de ter um motivo para orar. Seja ações de graças para agradecer, seja para suplicar, seja para confessar no momento de contrição os nossos erros perante o Senhor. Sempre, através da oração, nós vamos ter condições de chegar a Deus, porque esse caminho foi aberto através de Jesus. Por Ele, nós conseguimos chegar ao Pai. Ele é o nosso mediador, e por isso, Ele está mediando a sua causa. Tenha a certeza, peça em nome de Jesus, e Ele vai te atender. Somente por esse nome que o Pai nos ouve, porque somos pecadores, e Jesus, Ele se fez pecado por nós, quando não era, Ele não fez pecado, não cometeu pecado algum. Então, através de Jesus, Ele consegue, levar as nossas orações ao Pai, pelo seu Espírito Santo, que também intercede por nós. Nós vamos encerrar, lembrando das contribuições, lembrando que a cada dia o Senhor tem nos feito vencer etapas, e já estamos, eu creio que, fechando esse mês de junho com vitórias, com um saldo positivo com relação à nossa fé. Graças a Deus, apesar de tudo que tem acontecido, ainda estamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem fortalece a sua vida e tem fortalecido até hoje. Não nos deixou órfãos. Temos o Espírito Santo que está em nós, que Ele nos deu eternamente, e não vamos perder, a não ser que venhamos a pecar, e isso Deus não quer que isso aconteça. Você não pode pecar, porque mesmo se pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo. Então, creia que se houve algum motivo que te afastou de Deus, que te deixou, o inimigo te acusar, levanta a tua cabeça e clame pelo sangue de Jesus, se arrependa, porque o Senhor perdoa pecados e ainda escreve nosso nome no livro da vida. Jesus Cristo, lembre disso, olha, Jesus Cristo cura, salva, viva, desperta, liberta, batiza com o Espírito Santo, perdoa pecados, dá dons espirituais, fruto do Espírito e vida eterna. Vamos orar? Eterno Deus, bendizemos o teu nome, te adoramos, ó Pai, por este culto na tua presença. Obrigado pela palavra pregada, pelos louvores cantados, pelo momento do ofertório, pela vida de cada um que está, Senhor, neste momento, ó Pai, participando conosco. Abençoa, Senhor. Toma em tuas mãos com a tua providência divina, com o teu poder de cura, com respostas que vêm do alto, Senhor. Ó Deus, e nos surpreenda, ó Pai, com, ó Deus amado, respostas de orações que cremos que vão chegar, Senhor. Nós vamos poder testemunhar, compartilhar com os nossos irmãos.
fica conosco, nos abençoa, nos guarda de todo mal e assim nos ajuda, Senhor, para que logo estejamos de volta ao templo, adorando a Ti, junto com os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos aqueles que esperam no Senhor a vinda de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe.